Salmo 83, título: Cântico, Salmo de Asaf. Esta é a última ocasião em que encontraremos este eloquente escritor. Asaf, o profeta, está bem ciente dos sérios perigos decorrentes das poderosas nações confederadas, mas sua alma em fé permanece em Jeová. Enquanto que, como profeta pregador, ele suscita seus compatriotas à oração por meio deste cântico sagrado. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Nas Escrituras há 3 razões pelas quais o Senhor silencia quando seu povo está em perigo e aquieta-se quando há grande necessidade de prover ajuda e assistência. Uma é que o Senhor o faz para testar sua fé, como vemos claramente em Mateus 8, 24, onde diz que o nosso Senhor Jesus Cristo dormia. Verdadeiramente, o Senhor não aceitará ser inundado, isto é certo, mas Ele permitirá que as ondas se aproximem bastante e os cubram. Medo e horror cobrirão suas almas e tudo, para testar sua fé. Encontro outra razão em Isaías capítulo 59. O Senhor manteve o silêncio em meio às tribulações de seu povo para testar a retidão dos homens e descobrir quem permanecerá com Deus, sua causa e seu povo, devido à retidão de coração. Pois se ele sempre se mantivesse por sua causa, Deus e sua causa teriam muitos favorecidos e amigos. Mas algumas vezes, Deus deixa sua causa, deixa seu povo, deixa seu evangelho e suas ordenanças aos cuidados do vasto mundo, para ver quem por ela pleiteará e se posicionará. Há uma terceira razão. Deus, na verdade, mantém o silêncio em meio a grandes lutas, para que possa unir os perversos em uma fogueira, em um feixe, para que sejam destruídos juntos. Walter Craddock em Gotas Divinas. O Senhor está em silêncio? Então não fique você em silêncio, mas clame a Ele, até que Ele acabe com o silêncio. Starken Lagers, Bibelwerk, obra bíblica de Lange. Versículo 2. Os teus inimigos se alvoroçam. Os adversários da igreja são geralmente um grupo barulhento e presunçoso. Seu orgulho é metal que sempre ressoa, um símbolo que sempre tilinta. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 3. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Quanto menos o mundo o conhecer, melhor será. Você pode se satisfazer com uma única coisa. Deus conhece os que lhe pertencem. Não estão perdidos, ainda que protegido seja o símbolo de um cristão. Frisch em Langers Bibelwerk. Versículo 4. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações. É mais fácil falar do que executar. Contudo, isso nos demonstra quão profundos são os ataques dos inimigos da igreja. A política deles era de extermínio. Lançavam um machado na raiz da questão. Roma sempre amou este método de guerra e, consequentemente, regozijou-se com o massacre de Bartolomeu e os assassinatos da Inquisição. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 5. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. Os inimigos da igreja firmam alianças para destruí-la? Os reis da terra concordam em entregar seu poder e honra à besta? E os amigos da igreja não devem estar em unanimidade servindo os interesses dela? Tendo Herodes e Pilatos se tornado amigos a ponto de unirem-se na crucificação de Cristo, certamente Paulo e Barnabé, Paulo e Pedro, em breve,
se tornarão amigos, por unirem-se no pregar a Cristo. Matthew Henry. Embora haja um ressentimento pessoal entre os que são perversos, todos concordarão em se unir contra os santos. Se dois galgos estiverem rosnando para um osso e entre eles for colocado uma lebre, ambos abandonarão o osso e perseguirão a lebre. Então, se homens perversos têm diferenças pessoais entre si, se entre eles se colocar um piedoso, eles deixarão de rosnar um para o outro e perseguirão o piedoso. Thomas Watson. Versículo 6. Moabe, nascido de incesto, mas ainda assim um parente próximo. A rixa de Moabe contra Israel era muito amarga. Pouco podia o justo Ló sonhar que a sua semente não santificada viria a ser um inimigo tão implacável da posteridade de seu tio Abraão. Versículo 8. Também a Assíria se alia com eles. Herodes e Pilatos são amigos quando se trata da crucificação de Jesus. O romanismo e o ritualismo se aliam contra o evangelho. Sei lá. Havia um bom motivo para uma interrupção quando a nação estava tão ameaçada e, contudo, é necessário ter fé para fazer uma pausa, pois a descrença está sempre com pressa. Versículo 9. Como a Cícera, como a Jabim na ribeira de Quizon. Quando Deus deseja, um ribeiro pode ser tão mortal quanto um oceano. Quizon foi tão terrível para Jabim como o Mar Vermelho foi para Faraó. Quão facilmente o Senhor pode golpear os inimigos do seu povo. Deus de Gideão e de Baraque, tu não vingarás novamente tua herança desses inimigos sedentos por sangue? Charles Haddon Spurgeon. Versículo 10. Tornaram-se adubo para a terra. Estima-se que em 1830, mais de 1 milhão de alqueires de ossos humanos e não humanos foram importados do continente europeu para o porto de Hull. A vizinhança de Leipzig, Austerlitz, Waterloo, etc., onde as principais batalhas ocorreram uns 15 ou 20 anos antes, foram varridas como os ossos do herói e do cavalo que ele montou. Assim, coletados de cada quarteirão, foram enviados a Hull e dali encaminhados para o triturador de ossos de Yorkshire, que, por motores a vapor e maquinário poderoso, os reduziu ao estado granular. Nesta condição, foram enviados essencialmente a Doncaster, um dos maiores mercados agrícolas do país, e ali foram vendidos aos fazendeiros para que adubassem suas terras. A substância oleaginosa evoluía gradualmente conforme os ossos calcinavam, criando o melhor adubo do que qualquer outra substância, particularmente os ossos humanos. K. Arvine. Versículo 11. Sejam seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna. O salmista, vendo estes 4 criminosos suspensos elevados na história, pede sinceramente que outros de caráter semelhante possam, por amor à verdade e à justiça, compartilhar seu destino. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 14. Como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, oremos para que o auxílio divino destrua o poder e a inimizade do homem natural, que possa se render à palavra de graça e deixe a madeira, a palha e o restolho de toda falsa doutrina perecer diante do brilho da face de Deus. Edward Walter. E deixa a madeira, a palha e o restolho de toda falsa doutrina perecer diante do brilho da face de Deus. Edward Walter. Versículo 17. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam. Que condenação terrível serão os inimigos de Deus ao serem envergonhados e confundidos perpetuamente. Ao verem todos os seus esquemas e esperanças derrotados, e os seus corpos e almas repletos de angústia sem fim,
que nossas almas sejam libertas de tal vergonhoso extermínio. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 18. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, etc. A história inglesa antiga nos informa que alguns perseguidores sedentos de sangue marchavam até um grupo de cristãos. Os cristãos, vendo-os se aproximarem, marcharam em direção a eles e com o máximo de volume de sua voz gritaram: Aleluia! Aleluia! Louvores ao Senhor Jeová! O nome do Senhor, ao ser apresentado, abate a ira dos perseguidores. Joséfo diz que Alexandre o Grande, quando em sua marcha triunfal, ao ser encontrado próximo a Jerusalém, pelo sumo sacerdote judeu em cuja mitra estava gravado o nome de Jeová, aproximou-se e adorou esse nome, e foi desarmado de suas intenções hostis. Havia valor e poder no antigo glorioso nome escrito pelos judeus. Mas o nome de Jesus é agora muito mais poderoso no mundo do que era o nome de Jeová nestas antigas eras. Dicionário de Ilustrações.